Estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje a nossa conversa é com o presidente da Federação das Associações de Municípios aqui do Rio Grande do Sul. É com o Maneco Assen, que já está aqui conosco, já está aparecendo aqui na nossa tela e nós vamos falar com ele sobre a situação da pandemia aqui no Rio Grande do Sul e também os projetos para asfaltamentos das cidades aqui do interior. Olá, senhor presidente, seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevistas. Bom dia, eu que agradeço o convite e me sinto muito lisonjeado de poder participar aqui junto com vocês. E para nós iniciarmos então, presidente, um ano já de pandemia no Rio Grande do Sul, conforme os dados analisados pela FAMURS, o que chama mais atenção neste período, na sua opinião? É verdade, né? Estamos aí completando um ano de pandemia e eu lembro que quando ela iniciou, nas primeiras semanas, a gente estabelecia prazo, né? 2 meses, 3 meses, ninguém imaginava que esta pandemia pudesse perdurar por tanto tempo e ainda sem uma data para ela encerrar, infelizmente. E chegamos a um ano com números absolutamente tristes, muito elevados, batendo recorde de mortes, de internações e contaminações, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. E, por outro lado, uma campanha de vacinação que anda a passo de tartaruga e que não se apresenta de maneira concreta para a população brasileira e gaúcha, e a gente não consegue enxergar uma perspectiva concreta também de finalização deste processo de vacinação e, junto com ele, processo de pandemia. Então, um momento muito difícil, muito delicado, que demanda de todos nós muita responsabilidade e, por outro lado, muito empenho, primeiro, para agilizar o processo de vacinação e, segundo, para cumprir as normas, cumprir os protocolos com muita paciência e responsabilidade, para que a gente consiga reduzir os números que, infelizmente, permanecem muito elevados aqui no nosso estado, lotando todos os hospitais, fazendo com que mais de 300 pessoas no dia de hoje estejam aguardando numa fila para acessar leito de UTI, o que mostra para nós toda a gravidade da situação que nós estamos com um ano de pandemia. Exatamente, uma situação realmente muito crítica aqui no estado do Rio Grande do Sul, em todas as cidades, como em todo o país. E falando também agora sobre a bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor. O que o senhor acha em relação à aplicação da bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, em relação aos comerciantes que vendem os produtos não essenciais aqui no estado? Infelizmente, como nós já comentávamos, os números nos obrigam à adoção de medidas para diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Infelizmente, não há nenhuma alternativa que tenha dado resultado no mundo para reduzir contaminação e mortes quando se está num patamar tão elevado quanto o nosso, que não a diminuição de circulação de pessoas. Todas as outras alternativas não dão certo. Nós somos enganados com a possibilidade de um tratamento precoce que não dá resultados e ilude as pessoas. E até que a vacina chegue até nós, na maioria da população, as medidas de restrição são as únicas para reduzir a gravidade da situação que nós estamos passando. E por isso, eu não vejo, neste momento, outra alternativa, senão a aplicação das normas da bandeira preta aqui no estado. É claro que nós podemos fazer um ajuste, outro ajuste, ter uma diferença para determinada situação em que cada um de nós possa ter uma opinião e uma sugestão de como melhorar. O fato é que o governador decidiu, o governador tomou a decisão. E se a decisão está tomada, me parece que o nosso caminho até o dia 22 de março, que é a data estipulada pelo governador, é fazer todo o esforço para que as normas estipuladas pelo Estado surtam os resultados que se deseja. Quais são? Diminuir, colocar um freio nas contaminações e internações hospitalares aqui no Estado. Porque, do contrário, nós teremos medidas ainda mais rigorosas e que vão durar ainda mais tempo. Então, nós temos que nos esforçar para que elas deem certo e a gente possa ter de volta a pandemia num patamar controlável e que a gente retorne, pelo menos, para as bandeiras vermelha e laranja até que a vacina chegue para todos nós.
Sabemos, claro, que existe um número muito alto dos números de casos de coronavírus e também essa relação em relação aos leitos que estão com superlotação, que estão em falta, na verdade, né, porque os hospitais estão lotados. Na sua opinião, como o senhor vê, como mencionado também agora há pouco, essa questão da cogestão, ela pode retornar aos municípios ou não? Ela pode e deve retornar no momento oportuno para a gente reorganizar a situação das normas de restrição aqui no Estado, como foi feito ano passado e como vinha vigorando até aqui. Mas neste momento em que há um colapso no sistema de saúde do Estado, em que todos os hospitais estão lotados e, portanto, uma cidade depende da outra para poder atender as pessoas ou para poder amenizar a situação que nós estamos vivendo, me parece que o correto é sim uma norma única para todo o Estado. Porque não é justo uma região ter uma medida menos restritiva e a outra ter uma medida mais restritiva e aquela menos restritiva acabar ocupando leitos hospitalares de outra região e vice-versa. Então, como o momento é de solidariedade total, o momento é muito grave, parece que o correto é mesmo uma norma única para todo o Estado. Que pode ser adaptada? Pode. Que pode ser melhorada? Deve ser melhorada. Mas o momento é da gente ter unidade de ação, é da gente ter unidade no combate à pandemia e, mais do que nunca, recuperar a consciência que nós tínhamos lá no início de cumprir as normas de prevenção, de adotar as medidas que são necessárias para a gente reduzir a circulação de pessoas e reduzir o grau de contaminação e mortes, que infelizmente tem batido recordes aqui no Estado dia após dia. E falando agora sobre vacinação, se caso acontecer do governo federal atrasar a distribuição dessa vacinação para os estados e, consequentemente, dos municípios, há a possibilidade dos municípios comprarem a vacina diretamente dos laboratórios? É o que nós estamos trabalhando neste momento, justamente porque o governo federal, infelizmente, não se planejou, não se organizou e não está preparado para fazer a campanha de vacinação como deveria. Não é à toa que nós estamos há quase 60 dias em pandemia, em processo de vacinação, e nem 4% da população brasileira e gaúcha foi vacinada. Neste ritmo, nós vamos levar 2, 3 anos para vacinar o povo todo. E, obviamente, ninguém vai aguentar ficar mais 2, 3 anos do jeito que a gente está hoje, com normas de restrição, com hospitais lotados e com pessoas morrendo. Então, por isso, precisamos acelerar o processo de vacinação. Se o governo federal não consegue, se ele não tem competência, se ele não se planejou, não se organizou para isso, que libere para os estados e municípios e para a iniciativa privada cumprir esta tarefa. E nós, municípios do Rio Grande do Sul, estamos nos preparando para isso. Se, porventura, o governo federal liberar a compra para os estados e municípios, ou se, porventura, uma decisão judicial assim permitir, nós aqui no estado vamos estar preparados. Reunimos todos os consórcios públicos, estamos organizando todo o processo jurídico e financeiro, mantendo contato com os laboratórios e viabilizando esta compra se o governo federal fizer esta liberação. Nós mudando um pouco de assunto, saindo da pandemia, de uma situação que todas as pessoas gostam muito de falar também e de saber em relação aos asfaltos nas cidades aqui do interior do Rio Grande do Sul. Como está essa conversação da FAMURS com o governo do estado para que essas cidades possam ser asfaltadas? Esta é uma pauta antiga e muito importante aqui no estado por conta das dificuldades que os municípios sem acesso asfáltico enfrentam. Nós temos hoje cerca de 50 municípios no Rio Grande do Sul que ainda não dispõem de acesso asfáltico para o acesso à cidade. Hoje à tarde nós temos uma reunião sobre isso com o secretário de Transportes, o Vir Costello. Semana passada tivemos uma reunião com a bancada gaúcha e com os senadores do Rio Grande do Sul, tratando deste tema e insistindo para que ano a ano a gente tenha recursos orçamentários para ir diminuindo este déficit de cidades sem acesso asfáltico. A gente sabe que não dá para fazer todas ao mesmo tempo, que o valor é muito alto e não é possível se fazer. Mas nós precisamos continuar diminuindo este déficit, que já foi maior, já foi de 90 e poucas cidades, há cerca de 10 anos atrás, mas que agora deu uma parada nas obras, a gente precisa retomar e precisa garantir que os municípios sem este acesso tenham esperança e tenham expectativa para eles poderem também ter o acesso melhorado e, com isto, poder promover o desenvolvimento das suas cidades.
Esperamos então aí que dê tudo certo essa reunião e que logo mais, várias cidades aqui possam ser asfaltadas. Senhor presidente, nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu agradeço em nome do Jornal e TV Bom Dia a sua participação aqui e também a sua disponibilidade em estar conversando conosco e passando todas essas informações e dados que é de interesse público. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Perfeito. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Lembrando que você pode sempre rever todas as entrevistas que o jornal faz aqui e essa entrevista também vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais. Até a próxima!